A decisão judicial foi divulgada e, obviamente, não lhe foi favorável. Gostaria de começar perguntando o que isso significa agora para sua família. Vocês não levarão mais seus filhos de volta para o Reino Unido? Por anos, os holofotes da realeza foram obscurecidos por rumores de tensão, mas nada choca mais o público do que palavras que atravessam os muros do palácio. Quando o príncipe Harry fez sua última declaração, o mundo parou. Os ouvidos atentos, os corações acelerados. O rosto de Meghan, banhado em lágrimas, dizia tudo. No entanto, a história completa permanecia oculta. Seria essa confissão uma revelação de traição, dor ou algo ainda mais explosivo? Por trás das portas douradas da realeza, segredos há muito enterrados finalmente vieram à tona. E o Reino Unido ficou completamente sem palavras. O anúncio que paralisou o mundo. O silêncio na sala, de uma forma pesada e antinatural, tomou conta do ambiente no momento em que o príncipe Harry falou. Não houve aviso prévio, nenhuma preparação cuidadosa, nem a habitual linguagem real para amenizar o impacto. Segundo pessoas próximas à situação, ele simplesmente disse isso com calma, clareza e sem drama. Seu casamento com Meghan Markle estava chegando ao fim. Com essa única frase, um relacionamento que o mundo acompanhou crescer, enfrentar dificuldades e se transformar foi subitamente interrompido. Não se tratava do tipo de fofoca real que se espalha pelos tabloides antes de desaparecer silenciosamente. Não houve dicas vagas, nem amigos anônimos deixando pistas, nem vazamentos cuidadosamente plantados. A mensagem foi direta e inequívoca e, por isso, teve um impacto profundo. Em todo o mundo, as pessoas pararam de navegar nas redes sociais. Os telefones vibraram sem parar. Alertas de notícias surgiram nas telas. Uma história antes celebrada como prova de que o amor podia quebrar regras antigas, agora era recontada como algo muito mais frágil e doloroso. Durante anos, Harry e Meghan representaram esperança para milhões. Para seus apoiadores, eles eram corajosos, duas pessoas que escolheram uma a outra em vez da tradição, a honestidade em vez do silêncio e a paz pessoal em vez da aprovação da realeza. O casamento deles havia sido como uma lufada de ar fresco para uma monarquia frequentemente vista como distante e imutável. Sugeria crescimento, abertura e um novo caminho a seguir. Agora, essa imagem esperançosa parecia ter se desfeito. Não se tratava de um final discreto a portas fechadas. Era o desmoronamento público de um conto de fadas moderno. Dentro do Palácio de Buckingham, a atmosfera teria mudado quase instantaneamente. A habitual sensação de ordem deu lugar a um silêncio cauteloso. Os funcionários ficaram mais cautelosos, cientes de que até o menor deslize poderia provocar uma reação pública. Enquanto isso, veículos de comunicação do mundo todo entraram em ação. De Londres a Nova York. Analistas dissecavam cada palavra, buscavam significados ocultos e tentavam prever o que aconteceria a seguir. Na internet, palpites se espalhavam mais rápido do que fatos confirmados. Alguns culpavam a pressão implacável. Outros apontavam para entrevistas antigas, desentendimentos passados ou a realidade exaustiva de viver sob constante atenção pública. Contudo, por trás de todo o ruído e especulação, havia uma preocupação mais silenciosa e emocional. Duas crianças pequenas no meio de uma situação delicada. O príncipe Archie e a princesa Liet de repente se viram envolvidos em uma conversa da qual nunca pediram para participar. Logo surgiram perguntas. Onde eles cresceriam? Como seus pais protegeriam sua privacidade? Seriam criados entre mundos e expectativas diferentes? Para muitos observadores, a preocupação com as crianças importava mais do que títulos reais ou intrigas familiares. O bem-estar delas se tornou o foco da história. O anúncio também reacendeu questões importantes sobre a própria monarquia. Num mundo que desafia cada vez mais a tradição e os privilégios herdados, o que significa mais uma ruptura pública na família real? Pode uma instituição construída sobre a estabilidade manter-se firme quando as suas lutas internas se desenrolam tão abertamente? Mesmo que Harry tenha se afastado dos deveres reais há anos, a sua ligação à coroa ainda exerce influência. As mudanças na sua vida repercutem muito além da sua própria casa e reverberam na memória pública. Há também a questão do legado. A família real britânica já enfrentou guerras, escândalos e dolorosos conflitos internos. O que a manteve viva foi sua capacidade de adaptação, ainda que lenta e imperfeita. Este momento apresenta mais um teste. A resposta será o silêncio, declarações cuidadosamente elaboradas ou uma mudança real? E quando as gerações futuras olharem para trás, como se lembrarão deste capítulo na longa história da Casa de Windsor?
Tudo isso surgiu de uma única declaração inesperada. O que começou com um homem expressando sua verdade se tornou uma discussão mundial sobre amor, dever, liberdade e tradição. As emoções se chocam sob o olhar atento do público, e as respostas ainda são incertas. Será este o fim de um capítulo ou o início de algo completamente novo? Ninguém sabe ainda. O que é certo é que o mundo observa atentamente e esta história está longe de terminar. Por que Harry faria um anúncio desses neste momento? Será que o casamento deles já vinha enfrentando dificuldades? Como foi o casamento? Vamos descobrir. O conto de fadas que não deveria ter acabado. A jornada de Harry e Meghan não começou discretamente. Ela irrompeu no cenário mundial como uma manchete deslumbrante que se recusou a desaparecer. Quando o príncipe Harry, conhecido há muito tempo como o charmoso rebelde da família real e o filho profundamente sensível da princesa Diana, se apaixonou por Meghan Markle, a história pareceu quase cinematográfica. Ali estava um príncipe moldado pela perda e pelo escrutínio público, escolhendo uma parceira que vinha de um mundo completamente diferente. Hollywood. O ativismo e uma origem americana multirracial. Para muitos, o relacionamento deles parecia uma lufada de ar fresco soprando pelos antigos corredores da monarquia britânica. Um casamento histórico na Grã-Bretanha, a Capela de São Jorge, onde o príncipe Harry e Meghan Markle se casarão. Foi um momento global. Milhões assistiram à tradição encontrar a mudança. A presença de um pregador negro, o poderoso coral e a calma confiança de Meghan transmitiram a mensagem de que a monarquia pode evoluir. Para os apoiadores, isso não se tratava apenas de romance. Tratava-se de representatividade, inclusão e da ideia de que até mesmo as instituições mais tradicionais poderiam abrir suas portas. Harry e Meghan pareciam personificar a esperança. Um conto de fadas moderno onde o amor superava os costumes rígidos. No entanto, por baixo do brilho e dos aplausos, rachaduras já começavam a aparecer. As mesmas qualidades que uniram Harry e Meghan também os colocaram em rota de colisão com a vida na realeza. Harry sempre lutou contra as expectativas depositadas nele como o segundo na linha de sucessão, vivendo à sombra do dever enquanto ansiava por liberdade pessoal. Meghan, por outro lado, estava acostumada a falar abertamente, defender causas em que acreditava e controlar sua imagem pública. Ingressar em um sistema real construído sobre o silêncio. A hierarquia e regras tácitas exigiam um tipo de entrega que nenhuma das duas havia previsto completamente. Quase imediatamente, sinais de tensão apareceram. Surgiram desentendimentos sobre os deveres reais, o tratamento da equipe e como lidar com a atenção implacável da mídia. Para a monarquia, a neutralidade é sagrada. Espera-se que os membros da realeza se mantenham acima da política e do ativismo. Para Meghan, usar a sua voz parecia natural e necessário. Esse choque de valores gerou frustração em ambos os lados. O que pareciam pequenos mal-entendidos transformou-se gradualmente em divisões mais profundas, revelando a dificuldade de conciliar uma identidade moderna e franca com uma instituição pautada pela contenção. A mídia, especialmente os tabloides britânicos, desempenhou um papel crucial na intensificação desses conflitos. Cada gesto, roupa ou comentário era examinado, criticado e, muitas vezes, distorcido para gerar controvérsia. Meghan tornou-se alvo frequente de uma cobertura que muitos consideraram cruel. Para Harry, aquilo não era apenas desconfortável, era aterrador. O flash constante das câmeras e as manchetes cruéis ecoavam as dolorosas lembranças da vida e da morte de sua mãe. Ele via a história se repetindo e estava determinado a não deixar que terminasse da mesma forma. Como resultado, o instinto de Harry de proteger Meghan se intensificou. Juntos, eles começaram a se ver como os únicos a enfrentar um sistema indiferente, tanto a mídia quanto, por vezes, a própria instituição real. Essa mentalidade de nós contra o mundo fortaleceu o vínculo entre eles nos primeiros tempos. Eles se apoiavam mutuamente para sobreviver, encontrando conforto na rebeldia compartilhada e na lealdade mútua. Mas, com o tempo, essa mesma mentalidade teve um preço. Viver em constante modo de defesa é exaustivo. Quando o mundo exterior se torna um inimigo, a pressão também aumenta dentro do relacionamento. O que começou como uma história de amor promissora aos poucos se transformou em um conto de tensão e resistência. O sonho de reformular a monarquia por dentro se chocou com a realidade de suas limitações. A história de Harry e Meghan continua fascinante, não por ser perfeita, mas por ser profundamente humana. Uma história de amor, esperança, conflito e o alto preço de tentar mudar um mundo antigo enquanto se está sob os holofotes.
Embora muitos tenham questionado a origem de Meghan, muitos esclareceram as dúvidas sobre sua ascendência. Meghan realmente tem ancestrais ligados à família real? Vamos mergulhar nos detalhes de uma história familiar de amor, exílio e ironia real. As raízes irlandesas ocultas de Meghan Markle. Por trás dos sorrisos serenos e da imagem pública cuidadosamente construída de Meghan Markle, Duquesa de Sussex, esconde-se uma história familiar muito mais rica, antiga e dramática do que muitos imaginam. Muito já se falou sobre sua identidade moderna, sua carreira, sua voz e sua herança mista como filha de pai branco e mãe afro-americana. No entanto, discretamente oculto por trás dessa narrativa familiar, encontra-se um poderoso capítulo europeu de sua ancestralidade, moldado por lutas, amores proibidos e uma reviravolta histórica tão marcante que parece quase predestinada. Hoje, Meghan vive uma vida mais tranquila, porém sob os holofotes, na Califórnia, com seu marido, o príncipe Harry, e seus filhos, Archie e Elite. Embora tenham se afastado dos deveres reais, suas vidas ainda se desenrolam sob intensa atenção pública. As câmeras os seguem, as opiniões os perseguem, e cada movimento é medido à luz da tradição real. Mas muito antes das entrevistas, das manchetes e dos muros do palácio, os ancestrais de Meghan já enfrentavam suas próprias batalhas. Lutas pessoais silenciosas que carregavam perigos reais e dores duradouras. No centro dessa história esquecida está uma mulher notável, a trisavó de Meghan, Mary McPhee. Mary nasceu em 1829, filha de pais católicos irlandeses no condado de Galway, e mais tarde foi criada em Belfast. Essa foi uma época difícil e amarga na Irlanda. O domínio britânico pesava muito sobre o cotidiano. A pobreza era generalizada, as tensões religiosas eram profundas e a raiva fervilhava sob a superfície. Para muitos católicos irlandeses, os soldados britânicos não representavam segurança nem ordem. Eles representavam perda, controle e injustiça. Foi nesse mundo tenso e doloroso que Mary fez uma escolha que mudaria tudo. Ela se apaixonou por Thomas Bird, um soldado britânico. O que hoje pode parecer uma simples história de amor foi, na época, um ato chocante para a família e a comunidade de Mary. Esse relacionamento cruzou uma linha imperdoável. Casar-se com um homem que vestia o uniforme do império que eles culpavam por seu sofrimento era como uma traição. Histórias familiares sugerem que, quando Mary escolheu Thomas, ela se viu completamente isolada. Perdeu a proteção da família e o conforto de pertencer a um grupo. Em 1860, Mary e Thomas se casaram em Dublin, escolhendo o amor em vez da aprovação e a coragem em vez da segurança. Pouco tempo depois, deixaram a Irlanda para trás e se mudaram para Londres. Essa jornada foi mais do que física. Representou uma ruptura definitiva com o passado de Mary. Ela havia abandonado sua terra natal, seus laços familiares e o mundo que conhecia, adentrando, em vez disso, um futuro incerto moldado pelo sacrifício. Então a história deu sua reviravolta mais surpreendente. Em Londres, Mary encontrou trabalho na Casa Real do Castelo de Windsor, servindo a própria Rainha Vitória. A ironia é impressionante. Uma mulher católica irlandesa, rejeitada por se casar com um soldado britânico, acabou trabalhando para a própria coroa que governava a Irlanda. Ainda mais surpreendente é que, gerações depois, sua descendente não serviria à família real, mas se casaria com um membro dela. O registro de casamento de Mary e Thomas guarda um pequeno, porém significativo detalhe. Thomas não assinou seu nome. Em vez disso, ele marcou a página com um simples X. Ele não sabia escrever. Essa única marca revela a dura realidade de classe da época. Thomas carregava o peso da pobreza e da educação limitada, enquanto Mary suportava a dor do exílio e da rejeição. A história de amor deles não foi elegante nem celebrada. Foi frágil, difícil e profundamente humana. Juntos, Mary e Thomas viveram uma vida moldada pela perda e pela força, pela separação e pela sobrevivência. Muito antes de Meghan entrar nos salões do palácio como duquesa, sua família já havia tido contato com a realeza de uma forma mais discreta e humilde. O amor ultrapassou as linhas inimigas. A lealdade foi testada e a história, em sua estranha simetria, encontrou uma maneira de se repetir. De muitas maneiras, a jornada de Meghan não começou com um casamento real assistido por milhões. Começou gerações antes, com uma jovem irlandesa que escolheu o amor em vez do medo e pagou um preço alto por essa escolha. Como? Quando e onde o casamento deles começou a desmoronar? O que aconteceu? Onde eles erraram? Vamos mergulhar nos detalhes desse casamento sob forte pressão, desde os deveres reais até o estrelato global. Em 2020, o príncipe Harry e Meghan Markle
tomaram uma decisão que abalou a monarquia britânica e capturou a atenção do mundo. Anunciaram que estavam se afastando de seus papéis como membros seniores da família real, optando por deixar para trás a vida no palácio e se mudar para a América do Norte. Para muitos, a mudança pareceu ousada e libertadora. Foi apresentada como uma fuga da pressão implacável da mídia, das rígidas tradições reais e de um sistema que, na opinião deles, não os protegia mais. No fundo, a decisão tratava-se de retomar o controle sobre sua privacidade, suas vozes e seu futuro. À primeira vista, a mudança parecia resolver o maior problema que enfrentavam. Chega de deveres reais diários. Chega de viver sob a constante vigilância do palácio. Chega de estarem presos a expectativas seculares. Harry e Meghan finalmente poderiam construir uma vida em seus próprios termos. Mas, com o passar do tempo, ficou claro que, embora tivessem deixado o palácio, não haviam deixado os holofotes para trás. Na verdade, talvez tivessem entrado em um cenário ainda mais brilhante. Recomeçar em um novo país é difícil para qualquer casal. Para Harry e Meghan, o desafio foi multiplicado pela fama, preocupações com a segurança, pressão financeira e atenção global. Eles não contavam mais com o apoio da realeza. Mesmo assim, o mundo ainda esperava acesso privilegiado às suas vidas, como membros da realeza. Para manter sua nova independência, eles se voltaram para empreendimentos na mídia, fechando contratos, contando sua história e compartilhando sua versão dos fatos. Ironicamente, as mesmas ferramentas que deveriam lhes dar liberdade começaram a prendê-los ainda mais ao escrutínio público. Seguiram-se projetos de grande repercussão. Houve documentários com a Netflix, uma entrevista muito assistida com Oprah Winfrey e o livro de memórias profundamente pessoal de Harry, Spare. Cada lançamento prometia um desfecho, clareza ou cura. No entanto, em vez de encerrar o passado, reabriram velhas feridas repetidamente. Cada revelação provocava debates, reações negativas, compaixão e críticas. O ciclo parecia não ter fim. Essa constante revisitação da dor impôs uma enorme pressão sobre o relacionamento. Os casamentos prosperam com crescimento, sonhos compartilhados e progresso. Mas quando a identidade pública de um casal se enraiza em mágoas passadas e conflitos não resolvidos, o progresso se torna mais difícil. Psicólogos e especialistas em relacionamentos frequentemente alertam que construir um vínculo principalmente em torno de queixas compartilhadas ou um inimigo comum é arriscado. Isso pode unir as pessoas a curto prazo, mas sem um novo propósito positivo, essa união pode enfraquecer com o tempo. No caso de Harry e Meghan, grande parte da narrativa compartilhada por eles se concentrava naquilo de que haviam escapado. A família real, a mídia e as pressões da monarquia. Embora essas experiências fossem reais e profundamente pessoais, revivê-las repetidamente em público significava que o casal permanecia emocionalmente ancorado ao próprio mundo que desejava deixar para trás. Sua história de amor, antes celebrada como um conto de fadas moderno, tornou-se gradualmente inseparável da controvérsia e do espetáculo. Outro desafio foi conciliar a cura pessoal com a performance pública. A cura geralmente é silenciosa, privada e lenta. Mas a cura deles se desenrolou em palcos globais diante de milhões de pessoas. Cada entrevista, cada projeto e cada manchete suscitavam opiniões de estranhos. Esse nível de exposição pode desgastar até os relacionamentos mais fortes, transformando conflitos privados em debates públicos. O que torna a história deles tão fascinante não é apenas a fama envolvida, mas o que ela revela sobre a vida moderna. Na era das redes sociais e das notícias ininterruptas, simplesmente ir embora não é mais tão fácil. A visibilidade te persegue. A liberdade, afinal, tem seu preço. Para Harry e Meghan, a independência veio acompanhada da pressão de ter que explicar, defender e justificar constantemente suas escolhas. No fim, a jornada deles se torna uma lição poderosa. O amor sozinho nem sempre é suficiente quando a fama, o trauma e a expectativa pública se chocam. O que começou como uma fuga esperançosa, gradualmente se transformou em um conto de advertência sobre os limites da narrativa pública, o peso da dor não resolvida, e o custo complexo de se casar com a realeza em um mundo que nunca para de observar. O que Meghan Markle disse desde o anúncio de Harry? Ela rejeitou o anúncio? Ela se defendeu? Vamos analisar os detalhes da maneira sutil de Meghan controlar a situação, seu silêncio, sua estratégia e o poder do controle. A resposta de Meghan, ou melhor, sua clara escolha de não responder, disse mais do que qualquer longo discurso ou comunicado de imprensa bem elaborado jamais poderia.
Depois que o anúncio do príncipe Harry abalou a mídia, muitas pessoas esperavam uma reação imediata de Meghan Markle. Uma publicação nas redes sociais, uma declaração formal, uma citação cuidadosamente divulgada. Nada disso aconteceu. O que se seguiu foi um silêncio constante, intencional e impossível de ignorar. No mundo atual, onde cada palavra pode ser desmembrada, mal interpretada ou transformada em arma, o silêncio pode ser uma forma de força. O silêncio de Meghan não é confusão, medo ou fraqueza. É controle. Ao optar por não falar imediatamente, ela se recusa a participar de um jogo que muitas vezes pune a honestidade e recompensa a indignação. Ela evita reagir enquanto as emoções estão à flor da pele. Ela se dá espaço para pensar com clareza, respirar, pedir conselhos e decidir o que realmente merece ser compartilhado. Afinal, essa pausa importa. Uma vez que as palavras são proferidas em público, elas deixam de pertencer a quem as profere. Elas viram manchetes, são distorcidas em debates e repetidas fora de contexto. Ao esperar, Meghan mantém o controle de sua história. Ela segue seu próprio ritmo, não na velocidade dos alertas de notícias de última hora ou das especulações online. No centro dessa decisão estão seus filhos, o príncipe Archie e a princesa Elizabeth. A separação é difícil para qualquer família, mas esta vive sob constante atenção pública. Os filhos não escolhem a fama, mas muitas vezes pagam o preço mais alto por ela. Ao se recusar a participar de discussões públicas ou jogos de culpa, Meghan protege seus filhos de se tornarem símbolos públicos em uma questão familiar privada. Ela traça uma fronteira entre a infância deles e a sede de drama do mundo. O silêncio também cria algo raro, privacidade. Permite espaço para sentir sem precisar representar. A portas fechadas. As emoções provavelmente são complexas e multifacetadas. Tristeza, alívio, medo, esperança e incerteza, tudo ao mesmo tempo. Manter-se em silêncio dá a Meghan a chance de processar esses sentimentos primeiro como pessoa, e não como uma figura pública que precisa entregar um discurso perfeito. Do ponto de vista estratégico, isso também não deixa nada para os críticos atacarem, nenhuma citação para ser mal interpretada, nenhuma frase para ser debatida. O ruído não tem onde se alojar. Do outro lado do oceano, dentro dos muros do Palácio de Buckingham, a resposta tem sido cautelosa e calma. Pelo menos na superfície. Esse tipo de momento não é novidade para a família real. Acredita-se que o rei Charles III, moldado por sua própria experiência dolorosa com um divórcio muito público, esteja oferecendo uma orientação discreta. A lição que ele aprendeu da maneira mais difícil é simples: proteger os filhos, agir com cautela e jamais deixar que a dor pessoal se torne entretenimento público. Uma vez ditas, as palavras não podem ser desditas. Para o príncipe William, a situação tem um peso diferente. Há a tristeza de um irmão que vê a distância aumentar, misturada com a responsabilidade e o dever. Ele precisa equilibrar seus sentimentos pessoais com seu papel como futuro rei. Não se trata apenas de uma questão familiar. Afeta a imagem e a estabilidade da própria monarquia. Outros membros da família real estão oferecendo apoio de maneiras mais discretas. A princesa Anne, conhecida por sua natureza prática e estável, provavelmente está ajudando nos bastidores. A rainha consorte Camilla, que também já enfrentou intenso julgamento público, entende o quão severa a opinião pública pode ser. Juntas, elas demonstram união. Não porque tudo esteja fácil ou resolvido, mas porque a união é a forma como a família se protege. No fim, o que deixa a impressão mais forte não são as declarações divulgadas, mas sim as omitidas. O silêncio de Meghan, a descrição do palácio e os passos cautelosos da família apontam para uma única verdade. Algumas histórias são delicadas demais para serem divulgadas aos quatro ventos. Ao escolherem o silêncio em vez do caos, lembram ao mundo que, por trás das coroas e das manchetes, existem pessoas reais sofrendo, protegendo seus filhos e tentando, à sua maneira, manter a vida em ordem. O que estão dizendo ou fazendo em relação a seus filhos inocentes? Pensaram no futuro deles em meio à luta? Como essas crianças inocentes lidariam com a confusão causada por seus pais? Vamos descobrir. Vidas inocentes presas no fogo cruzado da realeza. No centro desta história global em desenvolvimento estão duas vidas jovens que nunca pediram para participar das conversas mais acaloradas da história. O príncipe Archie e a princesa Liette. Desde o momento em que nasceram, o mundo os colocou sob os holofotes. Envolveram-se em privilégios, títulos e tradição. No entanto, estão crescendo longe dos portões do palácio e da rotina da realeza. Sua realidade é uma mistura rara.
uma educação americana moldada pela liberdade e privacidade, combinada com uma herança real britânica impregnada de cerimônia, dever e expectativas públicas. Essa mistura incomum por si só já seria um desafio para qualquer criança, mas a separação dos pais adicionou uma camada ainda maior de complexidade. Surgem agora questões que vão muito além dos assuntos familiares comuns. Como funcionará a custódia em continentes diferentes? Como será a coparentalidade quando as raízes de um dos pais estão ligadas a tradições seculares, enquanto o outro segue um caminho mais moderno e independente? Essas são questões que nenhum regulamento real abordou claramente antes, tornando a situação de Archie e Libet verdadeiramente sem precedentes. Essas crianças não estão crescendo em silêncio. Cada conquista, as primeiras palavras, a primeira escola, a primeira aparição pública, é observada, discutida e, às vezes, debatida por pessoas que elas jamais conhecerão. Sua ligação com a monarquia traz consigo expectativas que elas não escolheram. Questões de segurança, identidade e responsabilidade pública as acompanham aonde quer que vão. Mesmo em momentos que deveriam ser privados, o peso da história permanece no ar. Com esse nível de atenção, vêm os riscos, a pressão e a constante consciência de que suas vidas são, de alguma forma, compartilhadas com o mundo. À medida que Archie e Lit crescem, eles começarão lentamente a entender que a história de sua família não é apenas pessoal, é global. Entrevistas, livros, documentários e manchetes moldarão a narrativa muito antes de eles terem idade suficiente para contá-la por si mesmos. Psicólogos e especialistas em desenvolvimento infantil frequentemente alertam que crianças em tais ambientes precisam de uma base emocional sólida. Elas precisam de honestidade, segurança e orientação que as ajudem a separar quem são do que o mundo diz sobre elas. Sem esse apoio, o ruído da opinião pública pode se tornar avassalador. De muitas maneiras, essas duas crianças representam mais do que uma situação familiar. Elas são símbolos vivos de um sonho que não sobreviveu completamente à realidade. A história de amor de seus pais prometia uma ponte entre a tradição e a vida moderna, entre os muros do palácio e a liberdade pessoal. A separação agora levanta questões difíceis sobre o futuro relacionamento de Archie e Liet com a família real e a monarquia britânica como um todo. Eles se sentirão conectados a esse mundo? Será que parecerá distante, confuso ou até mesmo opressor? As respostas ainda não são claras. O que é certo é que as escolhas feitas hoje terão repercussões por décadas. A forma como seus pais lidam com essa transição, como os protegem, se comunicam e cooperam, moldará a maneira como Archie e Lily enxergam família, confiança e pertencimento. Um dia, eles olharão para trás e reconstruirão sua história a partir de memórias e da mídia, de experiências vividas e de registros públicos. Esse processo exigirá resiliência, compaixão e um forte senso de identidade. A história de Harry e Meghan, conhecidos mundialmente como o Duque e a Duquesa de Sussex, vai muito além das notícias sobre celebridades. É um conto moderno sobre o encontro do amor com a tradição, o choque entre ambição e expectativa, e as diferenças culturais sob o escrutínio implacável do público. O que começou como um conto de fadas transformou-se gradualmente numa lição sobre pressão, identidade e sobrevivência na era digital. No fim, esta saga não se resume à realeza ou à fama. Trata-se de família, de pais que tentam proteger os filhos, de crianças que crescem entre dois mundos e do preço humano de viver sob os holofotes do cenário global. A jornada de Archie e Lilet ainda está sendo escrita, mas a história deles já serve como um poderoso lembrete. Por trás de cada manchete, existem vidas reais, aprendendo silenciosamente a crescer à sombra da história. Então, você acha que Harry fez certo em se divorciar de Meghan? Ele conseguirá reconstruir os relacionamentos e a confiança que quebrou ao longo desses anos? Adoraríamos saber sua opinião nos comentários abaixo. E não se esqueça de curtir e se inscrever.